a Bíblia Sagrada. Ela é o livro mais divulgado, mais publicado e mais distribuído de toda a história mundial. Sua escrita remonta a cerca de 4.000 anos atrás. Começou a ser escrita no ano 1513, antes da Era Comum, e terminou no ano 98, Era Comum. A Bíblia Sagrada, o espaço de tempo que ela foi escrita, 1610 anos. Foram usados cerca de 40 homens para escrevê-la, num intervalo médio de livro para livro de aproximadamente 200 anos. Ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico e grega, e distribuído em mais de 1.900 idiomas, atingindo 98% da população da Terra. Ela contém 3.198 nomes de pessoas, dentre os quais 3.017 são nomes de homens, 181 são nomes de mulheres. Destes, 290 nomes incluem, de uma forma ou de outra, o nome divino Jeová em seu significado básico, como por exemplo Joel, Jeová é Deus, ou mesmo Jesus, Jeová é salvação. Aliás, o nome divino Jeová aparece mais de 7.000 vezes no texto original da Bíblia, exatas 7.210 vezes. A Bíblia Sagrada, sim, de fato, uma biblioteca notável, composta de 66 livros, de 1.189 capítulos, de 31.173 versículos, de 773.696 palavras, de 3.546.480 letras. A Bíblia Sagrada, sem dúvida alguma, o maior livro de todos os tempos, um tesouro inestimável, como de fato acabamos de cantar há pouco. E por mais que as religiões do mundo possam não admitir, a Bíblia Sagrada, é o que menos tem a ver com as religiões do mundo, as religiões da atualidade. Por que estamos dizendo isso? Porque a Bíblia foi inspirada por Jeová Deus, o Criador da família humana, o originador da família humana. Ele sabe quais são as necessidades da família humana. Ele sabe quais são as necessidades da sociedade humana, do homem. E em sua palavra, qual manual de sobrevivência, ele pode nos indicar o proceder correto a adotarmos para uma vida duradoura e benéfica. Para entendermos como isso realmente é verdade, talvez fosse importante entendermos o significado básico da palavra religião. Essa palavra religião, ela não se origina da nossa língua portuguesa. Ela vem do latim. Ela significa ou indica uma religação com Deus. O ato de religar o homem com Deus. Mas em hebraico, uma das línguas originais da Bíblia, pronuncia-se religião avodá. E essa expressão avodá literalmente quer dizer serviço. O serviço sagrado que uma pessoa passa a então prestar ao Criador ou ao seu Deus, respectivamente. No grego, essa expressão religião diz triskia, que significa forma ou sistema de adoração. Vamos observar qual foi o ponto de vista de Jesus quando, certa ocasião, ele foi interpelado por Satanás, o diabo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, e observe depois de ele ser interpelado pelo diabo, o diabo pediu-lhe que ele fizesse um ato de adoração, que prontamente ele recusou, e recusou com essas palavras. Mateus 4,10 diz: Jesus disse-lhe então: vai-te, Satanás, pois está escrito, é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a ele que tens
de prestar serviço sagrado. Observaram, nós aprendemos aqui pelo menos 3 pontos fundamentais nesse texto. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Observe que Jesus ele mostra aqui a necessidade, o dever do homem adorar a Jeová. Quando ele respondeu ao diabo, ele disse: é a Jeová teu Deus que tens de adorar. Dever, necessidade. Aliás, pode-se dizer que o homem ele foi criado com a necessidade de adorar algo. Assim como nós fomos criados com a necessidade de beber água, de ingerir alimentos, assim também temos a necessidade de adorar algo. Mas é necessário que nós canalizemos as vias corretas essa adoração, ou seja, o Supremo Criador do Universo, Jeová. Observaram no final do versículo 10 que ele fala, e é somente a ele que tens de prestar serviço, observaram? Sagrado. Essa palavra serviço sagrado no grego, ela fala-se latria. Inclusive no português é uma associação, idolatria é uma associação de 2 palavras, adoração, latria, em grego, de ídolos, né? Idolatria. Mas Jesus aqui demonstrou que essa adoração deveria ser canalizada para Jeová, quando ele citava aqui a lei mosaica, mais precisamente Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. É interessante também que o homem, ele não, em sua grande maioria, não reconhece isso, não está consciente de sua necessidade espiritual. E quando o homem deixa de ingerir alimentos, o corpo padece. Quando deixa de suprir suas necessidades básicas, como por exemplo tomar água, o corpo padece. Quando o homem fica alienado ou deixa de receber orientação divina, também o corpo padece. A regra é a mesma. Um texto um tanto quanto conhecido, se você já não leu esse texto, talvez tenha ouvido falar, vamos compartilhá-lo juntos então. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23, aponta bem para essa realidade de que estamos tratando. Jeremias 10, 23 diz assim: bem sei, ó Jeová, que não é do homem terreno o seu caminho, não é do homem que anda o dirigir o seu passo. Assim como um carro foi elaborado, projetado com a necessidade de que alguém o dirija, de que alguém o guie, assim também o homem foi criado com a necessidade de ser dirigido por Deus, de receber orientação divina. E se, como há pouco falamos, se o homem deixar, por exemplo, se nós deixarmos de respirar por alguns minutos, ficarmos sem ar, por apenas alguns minutos morreremos. Se ficarmos sem água, alguns dias e morreremos. Se ficarmos sem alimento, sem ingerir alimentos, algumas semanas então morreremos. Mas se pararmos de receber a orientação oriunda de Jeová, nosso Deus, daí quando nós morrermos, então será para sempre. E não queremos, obviamente, que isso aconteça. Mas então, quais são as necessidades que devem ser atendidas pela verdadeira religião? E nós podemos apontar pelo menos 5 necessidades. As necessidades espirituais, as necessidades morais, necessidade de paz, é muito importante, a felicidade na família e uma vida saudável com um objetivo. Ter um objetivo na vida. São essas as necessidades. Será que as religiões do mundo hoje estão atendendo a tais necessidades? Por exemplo, a primeira que nós mencionamos, as necessidades espirituais. Nós temos aqui um parâmetro interessante. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, observe comigo, por favor, o versículo 15. Aqui vem mostrando como o servo de Deus, o verdadeiro cristão, deve se portar. 1 Pedro 3,15 diz assim: mas santificai o Cristo como Senhor nos vossos corações, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que reclamar de vós uma razão para a esperança que há em vós, fazendo-o, porém, com temperamento brando e profundo respeito. Será que as religiões do mundo deixam com que seus integrantes, seus componentes estejam assim, sempre prontos para fazer uma defesa? Ou esperam que seus componentes vão, no caso, até elas, e
vão receber que tipo de alimento? Um alimento sólido? Um alimento espiritual? Estão prontos para defender aquilo que eles dizem ser verdade? Sabemos que não. E podemos falar disso de cadeira porque as testemunhas de Jeová visitam todos os segmentos da sociedade, todas as religiões. E as pessoas, infelizmente, não estão sempre, muito menos sempre, prontos para fazer uma defesa acerca daquilo que creem. E muito menos também para defender perante todo aquele. Quando muitos seus clérigos religiosos procuram escolher para quem pregar. Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová não são bem-vindas para os clérigos religiosos, pois elas expõem as falsidades de tais clérigos religiosos usando a palavra de Deus, a Bíblia. E o que é interessante, e você que é publicador do reino sabe disso, no final do texto diz, porém com temperamento brando e profundo respeito. É o que menos existe no mundo. As pessoas não estão dispostas a acordos e muito menos a ter profundo respeito. Quando não respeitam nem mesmo as suas próprias religiões, quanto mais então a religião, a forma de adoração de outra, não é verdade? Mas alguém poderia dizer, mas as religiões do mundo mantêm instituições de caridades, como por exemplo hospitais, como por exemplo orfanatos, asilos e assim por diante. Não estariam demonstrando uma atitude de amor? Não estariam demonstrando uma atitude de caridade? Elas não têm caridade? Bem, realmente podemos dizer que existe uma aparência disso. Mas existe uma diferença muito significativa, e nós vamos ver isso, você vai comprovar cada detalhe que aqui for lançado até você, biblicamente, que existe uma diferença muito grande entre amor e caridade. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Volte a alguns livros, 1 Coríntios capítulo 13, e observe comigo o que diz o versículo 3. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim, o apóstolo Paulo, inclusive, nesse capítulo, é um capítulo bem oportuno para esse tema, porque ele usou o capítulo inteiro para falar justamente sobre amor. Então ele definiu bem o que é o amor, né? E no versículo 3 ele diz assim, e se eu der todos os meus bens para alimentar os outros, e se eu entregar o meu corpo para jactar-me, mas não tiver amor, de nada me aproveita. Observaram a diferença? Olha o versículo novamente. No versículo 3 ele diz que se ele desse todos os seus bens. Imagine uma pessoa que pega tudo aquilo que ele tem e entrega tudo para os pobres, por assim dizer. Tudo. Só fique talvez com a roupa do corpo. Mas espere, nem a roupa do corpo sobrou. Olha o que diz no restante, ó. E se eu entregar o meu corpo, não só a roupa do corpo, até o próprio corpo. Então, que tamanha caridade, dá tudo que tem, dá até a sua vida, por assim dizer, até o corpo. Mas, olha a diferença, isso é uma grande caridade, não é? Mas o texto diz, mas não tiver amor, de nada me aproveita. Então observe uma diferença significativa, bem expressiva. É diferente, amor e caridade. Caridade é uma coisa, amor é outra coisa. É por isso que a Bíblia não fala que os bons vão ser salvos. Os bons não diz isso. Diz que os mansos, aqueles que têm qualidades piedosas serão salvos. Porque uma pessoa pode ser muito boa, mas vá falar para essa pessoa que o comportamento, o procedimento dela é errado. Será que ela é mansa para aceitar isso? Então existe uma diferença. Assim como existe a diferença entre amor e caridade. Isso explica, por exemplo, muitos mafiosos que também mantêm asilos, que também mantêm instituições de caridade, hospitais, que são mafiosos. Flagrantemente desrespeitam as leis, violam as leis. E tem até mesmo tais instituições com uma fachada de bondade. Então isso explica bem a diferença entre amor e caridade. Mas alguém poderia dizer, mas será que o ponto de vista de Jesus é esse? As necessidades espirituais em primeiro lugar? Não estamos descartando o fato de ajudarmos materialmente alguém. Mas primeiramente, primariamente, as necessidades espirituais. Quer ver isso? Vamos observar do ponto de vista daquele que ressuscitava mortos, que curou toda a sorte de moléstias, que fez inúmeros milagres, mas que era conhecido não como grande alimentador de pessoas, não como grande curador, embora fizesse curas. Era conhecido como o que mesmo? Como grande mestre, como grande instrutor. A arte de ensino, o ensino de Jesus se destacava, embora ele fizesse inúmeros outros maravilhosos sinais.
Mas o ensino era o mais importante. A instrução era o mais importante. E era isso que mais se destacava em Jesus. Do ponto de vista dele, vamos observar agora o que ele fala sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 7. Certa vez ele enviou um recado para João Batista, que estava preso, numa situação tanto quanto difícil, e para comprovar que era o Messias, ele enviou esse recado. Lucas capítulo 7, versículo 22. Atentem para um detalhe. Lucas 7, 22 diz: por isso ele disse em resposta aos dois: ide e relatai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos estão recebendo visão, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, e os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo levantados, os pobres estão recebendo cesta básica. É isso que diz aí o texto? Não, não é isso. Os pobres são informados das boas novas. A importância primária, o mais importante, as necessidades espirituais. Imagine uma pessoa pobre, 40 dias, talvez, não, 30 dias, um mês, sem comer absolutamente nada, talvez definhando, sofrendo, padecendo necessidade. Qualquer um se penalizaria, não é? Mas Jesus apontou o que realmente mais lhe importava. Ele não ficou um mês sem comer absolutamente nada. Ele ficou 10 dias a mais. Ficou 40 dias sem comer absolutamente nada. E negou-se em transformar pedras em pães para suprir suas próprias necessidades físicas, para alimentar a si próprio. E lembra-se como é que ele fez isso? Dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de cada pronunciação procedente da boca de Jeová. Mais uma vez, as necessidades espirituais. Alguém fale, talvez, mas eu vejo um mendigo e me compadeço. Bem, até mesmo isso é um ponto de cautela, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Constituição, a lei, o Código Penal, inclusive, aponta que nós não devemos dar esmolas. É contra a lei dar esmolas. Sabia disso? Isso está de acordo com a visão bíblica de Salmos 37, 25, que o leal rei Davi disse: fui moço, agora sou velho, e nunca vi, jamais vi um justo mendigando pão. Adorador leal de Jeová, quem está na religião verdadeira, não mendiga o pão. Sabe que lhe é suprida as necessidades espirituais. Mas alguém talvez poderia dizer: mas conhecimento não enche barriga, conhecimento não traz comida, conhecimento não faz milagres. Talvez uma experiência de uma recente testemunha de Jeová comprove que isto realmente não é assim. Uma testemunha de Jeová recente disse: embora algumas pessoas digam isso, eu posso dizer que no meu caso, conhecimento faz milagre, traz comida. Porque o conhecimento acerca da Bíblia, transformou bebida alcoólica, pinga, cachaça em leite para os meus filhos. Transformou cigarros, maços e mais maços de cigarro, transformou em alimento, em cesta básica, literalmente, para a minha família. Transformou horas em cima de mesas de bilhares, em cima de mesas de jogos os mais diversos, em alimento espiritual, em reflexão e meditação para com minha família. Uma pessoa que passou então a ser atingida em sua raiz do problema. A verdade, o suprimento espiritual faz isso, atinge a raiz do problema. Não simplesmente atinge superfluamente. Por isso é importante estarmos cônscios de nossa necessidade espiritual. Talvez você conheça esse texto. Talvez já tenha ouvido falar nele. Ele está incluído, inerente, num dos mais famosos discursos realizados nesse planeta, o Sermão da Montanha. Mas nós vamos considerá-lo agora sob um novo ângulo. Vamos ver um detalhe diferente nesse texto. Vamos ver o que as entrelinhas nos dizem nesse texto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E veja, por favor, comigo, leia comigo, por favor, o versículo 3. Mateus 5,3. A religião verdadeira está preocupada, sim, com isso, em suprir as necessidades espirituais. E o texto diz assim: felizes os cônscios de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. É interessante que algumas Bíblias vertem felizes os mendigos do Espírito, como por exemplo, a tradução do Novo Mundo
de 1953 e 63, aliás, de 1950 e 63, verdia: felizes os mendigos do Espírito. A tradução interlinear do Reino, em inglês, ela diz: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Por que vertem assim tais traduções? Bem, porque a palavra aqui, cônscios de sua necessidade, ela, em grego, existem duas palavras para definir uma pessoa pobre. Uma pessoa que está sabendo, cônscia de sua necessidade material, até nós usamos o termo, né? Fulano está passando necessidade. Quando alguém passa por necessidade ou padece necessidades financeiras, no caso materiais. Então, o que essa pessoa é? É sinal que ela é uma pessoa pobre, em sentido financeiro. Aqui é a mesma expressão, só que em sentido espiritual. E existem duas palavras que definem claramente uma pessoa pobre no grego. Uma delas é penikros. Aquela pessoa que é pobre, mas não é extremamente pobre. Ela labuta para ganhar a vida. Mas existe ainda uma outra palavra, a palavra pitokos. Aquele que é desgraçadamente pobre, miserável, indigente, um mendigo. Essa palavra é usada em Mateus capítulo 5, versículo 3. A sociedade humana foi classificada por Jesus como sendo mendiga em sentido espiritual. A mesma palavra, para os irmãos terem uma ideia, nós não vamos ler devido ao tempo, aparece em Lucas capítulo 16, versículo 20, naquela parábola de Jesus do rico e do Lázaro. Lembra-se do Lázaro? Com úlceras, comendo migalhas que caíam da mesa do rico, os cães lambendo suas feridas. Aquele personagem retrata bem a condição da sociedade humana atual em sentido espiritual. É assim que toda a sociedade humana está, em sentido espiritual. Mas felizes são aqueles que reconhecem isso, que querem transformar sua vida, querem seguir os preceitos, a regulação mental de Jeová. Por isso que nós estamos dizendo que isso é desconsiderado flagrantemente pelas religiões do mundo. E mesmo que as religiões do mundo mostrem certa medida de amor, isso necessariamente não significa que elas estejam demonstrando um amor verdadeiro. A Bíblia, inclusive, nós citamos já algumas palavras em grego, vamos nos aprofundar mais nesses detalhes. A língua grega é muito pura, é diferente da língua portuguesa, que tem influência de diversas outras línguas. Amor em português é meramente amor. O contexto vai nos dizer que tipo de amor é. Em grego, não. Cada palavra, cada estilo, cada característica do amor tem a sua palavra respectiva. Por exemplo, o amor storgé, ou storgé, é o amor entre amigos. O amor filia é o amor entre parentes consanguíneos. O amor agape é o amor baseado em princípios. E o amor eros é baseado em romance, ou seja, o amor erótico. De onde se originou a palavra erótica, por exemplo, em português? Agora, analise comigo, será que uma pessoa do mundo, será que as religiões do mundo demonstrando certas qualidades que aparentemente mostram amor, seria o amor verdadeiro? Um conselho de Paulo a Timóteo nos mostra que não. Observe, por favor, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, e veja comigo, por favor, o versículo 10. 2 Timóteo 4, 10, veja que detalhe interessante. Diz assim: pois Demas me abandonou. Por quê? Porque amava o atual sistema de coisas. Qual era o amor que Demas tinha pelo atual sistema de coisas? Era o amor de storgé? Não, porque o sistema é algo impessoal, não é? Então ele não tinha uma amizade literal com o sistema. Era o amor filia? O sistema era parente consanguíneo dele? Não era. Era o amor eros? Ele queria casar, por assim dizer, com o sistema? Não, também sabemos que não. Era o amor agape? Literalmente sim. O amor que Demas tinha pelo sistema de coisas, no grego original aqui, está agape. Aí alguém pode pensar, mas como uma pessoa alienada de Deus pode ter um amor agape? O amor agape não é a forma mais elevada de amor? Não é um amor baseado em princípios? Mas irmãos, não existem só princípios bons, existem também maus princípios. O amor que Demas demonstrava pelo atual sistema de coisas, nas palavras de Paulo, era um amor baseado em maus princípios. E aí está o perigo. As religiões hoje da atualidade passam para todas as pessoas maus princípios.
não suprem as necessidades espirituais, como acabamos de ver. Mas alguém poderia dizer, será que não suprem as necessidades morais? Um dos maiores institutos de pesquisa nos responde isso, o Instituto Gallup. Ele fez uma pesquisa com 5 milhões de pessoas das mais diversas facções religiosas. Só que tem um detalhe, todas elas fazem parte da cristandade, acreditam na Trindade, e a maioria delas falam em línguas. E essa pesquisa revelou o seguinte, que 33% não acreditam que o diabo seja uma pessoa e possa influenciar outros. 33%. E 19% aprovam as relações sexuais antes do casamento. E que 44% não acreditam, quase metade, não acreditam na Bíblia como sendo a principal fonte de autoridade, a palavra de Deus. 51% não divulgam sua fé para outros. E 58% não querem imitar o modelo Cristo Jesus. Não querem ganhar outros para Cristo. Chama você isso de moralidade? Sim, as religiões não suprem, não atendem às necessidades da sociedade humana, às necessidades morais. E paz. Não é nem preciso dizer que a cristandade já participou em 2 guerras mundiais. Aliás, um país cristão, entre aspas, os Estados Unidos, foi quem lançou a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Quer ver um exemplo disso? Aquele jogo tão conhecido, existem campeonatos e mais campeonatos, o jogo de xadrez, por exemplo, foi elaborado num reflexo da sociedade humana da época. E esse jogo consiste em quê? Em 2 impérios, 2 governos, 2 reinos, um lutando contra o outro. Não é assim? Você acaba com o inimigo, por assim dizer, quando coloca em xeque o rei ou a rainha. Você elimina o rei ou a rainha, não tem saída, você coloca outro jogador em xeque. E uma das principais peças, que tem até o poder de matar, como conduzir o jogo para outra situação adversa, chama-se bispo. Viram como reflete a sociedade humana o poder, a influência da religião nos assuntos pertinentes à paz, trazendo o contrário disso, a guerra, e trazendo milhares de pessoas a matarem-se mutuamente, inclusive irmãos das próprias denominações respectivas religiosas. Não precisamos falar que elas também não suprem a felicidade na família. Todas as religiões contribuem para a dissolução do casamento, do aborto e do aumento dos divórcios. A vida tem objetivo com essas religiões? Elas apresentam uma vida com realmente objetivo? Saber por que estamos aqui? O exemplo de um clérigo destacado, um clérigo religioso destacado, nos mostra que não. Ele disse, por que será que há sofrimento? Por que existe o pecado? E todos esperando uma resposta de parte dele, ele perguntando isso para a assistência. Por que existe a morte? Quando todos esperavam uma resposta, ele respondeu, essas coisas eu vou perguntar para o Senhor quando eu for para o céu. Não supriu nenhuma necessidade e mostrou que a vida tem objetivo algum. Não é verdade? Portanto, existe uma diferença realmente expressiva da parte da religião verdadeira num contraste total com a religião falsa. Agora, quando uma única religião verdadeira existia, vamos agora nos reportar aos primórdios da raça humana e vamos entender que a religião verdadeira supria sim. E vamos ver que ela ainda supre as necessidades, atende às necessidades da sociedade humana. Vamos agora a Gênesis. Gênesis, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Logo no capítulo 1, no versículo 27 e 28, no 28 precisamente, depois de Deus abençoar o casal humano, aliás é interessante essa expressão, que quando Deus fala, Jeová fala no 28, né? Ademais Deus os abençoou, aí de imediato não precisamos nos delongar mais. Deus abençoou diretamente, hein? Então já vimos aí as necessidades espirituais cumpridas, foram abençoados por Jeová. No capítulo 2, versículo 15 a 17, uma ordem. Jeová estabelece diretrizes, já supre as necessidades morais, mostrando um proceder de retidão, diretrizes sábias, que fariam com que eles vivessem para sempre na terra. Isso traria o quê? A terceira necessidade, paz para ambos, sem doença, sem morte, sem problemas. Teriam a quarta necessidade também atendidas, teriam felicidade na família. E a quinta necessidade teria um objetivo satisfatório, porque fariam o quê?
expandiriam aquele paraíso para toda a terra habitada, teriam uma vida satisfatória, não é verdade? As 5 necessidades aqui, então, estariam supridas, estariam atendidas. Mas veja como começou, como se iniciou a religião falsa. No capítulo 3 de Gênesis capítulo 3, observe comigo o diálogo depois de Satanás o diabo, assim como certa vez interpelou Jesus. Ele tentou fazer a princípio o mesmo com Eva, só que com Jesus ele não obteve resultados, e com Eva sim. Depois de ele ter perguntado, veja o que aconteceu aí. A resposta de Eva, Gênesis 3:3. Mas quanto a comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Então Eva está falando com a serpente, no caso, com a criatura. Não deveis comer dele, não, nem deveis tocar dele, para que não morrais. Espere um pouco. Viram como existe um agravante aqui para Eva? Porque ela tinha entendido as instruções. As instruções do versículo 17 do capítulo 2 não fala que não era para tocar, fala que não era para comer. Mas Eva tinha entendido tanto que ela sabia que não devia nem tocar naquela árvore. É um agravante. Por quê? Porque se não iria comer, ia ela tocar para quê, não é? Então ela tinha entendido claramente isso. Um agravante mostrando que a responsabilidade dela era grande. Ela sabia do que estava se tratando. Mas no versículo 4 e 5 diz: aí a serpente disse à mulher: positivamente não morrereis. E é interessante que, a princípio, logo após Eva ter mordido ali aquela fruta, ter comido daquele fruto, aparentemente, parecia que a serpente estava certa. Por quê? Porque Eva não caiu imediatamente morta, o que aparentemente provava que a serpente tinha razão naquele momento. Parecia que a serpente estava certa. Isso, muito bem, isso significa justamente que a religião falsa assume características semelhantes ao do seu originador. A religião falsa muitas vezes parece estar certa também. E alienar-se dos preceitos, alienar-se da religião verdadeira, produz conceitos errados. Veja uma profecia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Após o pecado, Jeová lançou então uma primeira profecia mostrando que ele traria provisões que seriam satisfatórias para o ser humano, para a sociedade humana. Gênesis 3,15 diz assim: o descendente e o seu descendente, ele te machucará a cabeça e tu lhe machucarás o calcanhar. Veja que interessante, Eva caiu numa mentira, e a mentira é prejudicial. Por quê? Porque a mentira corta aquele contato essencial da mente com a realidade. A mentira corta o contato essencial que todos precisam da mente com a realidade, com o que é real, com o que é verdadeiro. Então Jeová, suprindo já as necessidades, lançou a profecia. E sabe que interessante, olha que curioso, quando uma pessoa fica alienada da religião verdadeira, ela começa a produzir conceitos errados. Isso se deu com Eva. Qual era a única mulher que estava ali? Eva, não é? Estava ali ouvindo a sentença, no caso, Satanás o diabo, né? Simbolizado aqui pela serpente, Adão e Eva. Algum tempo depois, veja o capítulo 4, versículo 1, o que diz: Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. A seu tempo ela deu à luz a Caim e disse: produzi um homem com auxílio de Jeová. Que ironia! Eva achava que Jeová que trouxe descendente através dela. Muito provavelmente a única mulher era ela, não é? E ela ouviu Jeová falar: porém inimizade entre ti, no caso serpente, e a mulher. Qual a única mulher que existia naquele tempo? Eva. É bem provável que ela pensasse: então o descendente vai vir por mim, né? Ela produziu, no caso, um filho, diz ela, com auxílio de Jeová. Conceitos errados. A alienação da verdade, da religião verdadeira, produz conceitos errados. E pode-se dizer que até hoje a religião falsa está firmada, estruturada em mentiras. Por exemplo, todo esse contexto que nós vimos aqui, Jesus, num pequeno resumo, nos mostrou que realmente a mentira é o ponto fundamental das religiões falsas. Veja certa vez o que ele falou para líderes religiosos judaicos, os fariseus. João capítulo 8. Jesus resumindo esse episódio aí no Éden. João capítulo 8, veja o versículo 44. Vamos observar alguns detalhes interessantes desse texto. João 8,44, vamos ler somente a parte A primeiramente. João 8,44 diz assim: vós sois de vosso pai, o diabo,
e quereis fazer os desejos de vosso pai. Bem, primeiramente, Jesus aqui ele não advogou o ecumenismo. Ele recusou reconhecê-los como irmãos. Então Jesus não falou, não, toda religião agrada a Deus, nós somos irmãos. Ele não advogou o ecumenismo. Mesmo porque a palavra ecumenismo em português é derivada da palavra grega. Podemos inclusive dizer que ecumenismo, literalmente no grego, significa família que mora numa casa só. E no contexto aqui, Jesus estava falando de família. Tanto que ele falou vosso pai. Apontou o chefe da família. Observe no contexto, alguns versículos atrás aí, o versículo 35, volte. Veja como Jesus, o maior orador, usando de ilustrações, fez isso ao trazer o julgamento adverso sobre aqueles líderes religiosos. 8,35. Ainda mais, o escravo não permanece para sempre, aonde? Na família. O filho permanece para sempre. Então o contexto de João 8,44 é da família. Por isso ele mostrou uma família adversa. E não advogou o ecumenismo. Como hoje as religiões do mundo, todas se juntam, né? Se reúnem, se agregam numa confraternização. Inclusive de ensinos, né? De ensinamentos. Então Jesus não, ele não advogou isso. Mas, então alguém poderia dizer, bem, Jeová tem sua organização, aquele que está mais familiarizado com a Bíblia, né? Essa organização é chamada a mulher, a esposa de Jeová, os filhos, no caso, Jesus, os 144 mil, né? Gerados pelo Espírito. Não é assim? Então tem o Pai Celestial Jeová. Mas se Jesus chamou então o diabo de pai daqueles fariseus, e mais tarde vamos ver da mentira, chamou aqueles fariseus, no caso, não os advogou como sendo irmãos, mas sendo irmãos entre eles, né, os filhos. Quem é a mãe da mentira? Faça isso, pega a fita da sua Bíblia, coloque em João 8,44, por favor. Por favor, irmãos. Vamos identificar a mãe da mentira agora. Vá, por favor, para a Revelação, capítulo 17. Revelação, capítulo 17, depois de falar de uma meretriz, depois de falar do império da religião falsa, Babilônia Grande, veja o que diz o versículo 5. Revelação 17, 5. E na sua testa havia escrito um nome, um mistério. Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. A mãe das meretrizes e das coisas repugnantes. A família está completa. E nós não queremos estarmos unidos, agregados no movimento ecumênico, né? Família que mora numa casa só. Assim não. Pai, Satanás, o diabo. A mãe, a religião falsa, o império da religião falsa. Os filhos, os clérigos religiosos e todos aqueles que os seguem. Não queremos estar nela, não é mesmo? Nós vamos continuar a ver o texto agora, que ele vai nos mostrar outros pontos interessantes. Vamos ler de novo, agora desta vez inteiro. Vós sois de vosso pai o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Esse foi um homicida quando começou, e não permaneceu firme na verdade, porque não há nele verdade. Quando fala mentira, fala segundo a sua própria disposição, porque é um mentiroso, o pai da mentira. Observaram? Aqui mostra 3 características do originador da religião falsa. Primeiro, no início, diz que ele é homicida. Depois fala que ele é mentiroso. Por quê? Porque ele caluniou a Deus. A palavra diabolos, ou diabo, significa caluniador. E caluniando Deus, ele passou automaticamente a se opor aos propósitos de Deus, sendo um opositor. Mas por que ele é chamado de pai? Pai da mentira. Já vimos que o assunto está relacionado à família, na configuração, na ilustração que Jesus usou. Mas, por que ele foi chamado de pai? Um exemplo que nos ajuda a entender isso é o exemplo de Santos Dumont, por exemplo. Ele é chamado de pai da aviação. Por quê? Porque ele foi o precursor da aviação. Antes dele, ninguém havia apresentado o que ele apresentou ao mundo. Então esse título foi-lhe dado porque ele foi o precursor da aviação, ganhou o título de pai da aviação. A mentira não tinha achado espaço no contexto universal, nas criações de Jeová. O precursor da mentira foi o diabo, Satanás o diabo. Por isso que foi-lhe atribuído esse título de mentiroso, de pai da mentira. É interessante também que aqui no livro de João 8,44 não diz, aqui no texto, não fala que ele seja, por exemplo, o pai do homicídio. Né? Fala que ele seja homicida. E ele realmente é o pai do homicídio, mas não fala que ele seja. Não aponta aqui no texto. Não diz também que ele é o pai da oposição. Por quê?
Porque, embora ele seja o pai da oposição, seja o pai do homicídio, não diz isso, diz que ele é o pai da mentira. Porque a mentira originou todo o resto, todo o demais. A mentira é o principal instrumento, artifício da religião falsa. E depreende-se disso o quê? Se a mentira é o principal instrumento da religião falsa, o principal artifício, o principal artifício, em contrapartida, o principal instrumento da religião verdadeira é a verdade, não milagres ou obras caridosas, de caridade como as religiões apregoam. Quer ver isso com base bíblica? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, dentro do mesmo contexto, observe que palavras interessantes e ao mesmo tempo confortadoras. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim: mas caso eu demore, para que saibas como deves comportar-te na família de Deus, que é a congregação do Deus vivente, coluna e amparo do quê? Da verdade. Queremos sim estar aqui. Família que mora numa casa só. Aqui sim. Família de Deus. A congregação do Deus vivente, coluna e amparo da verdade. A verdade é o principal instrumento da religião verdadeira. Vamos apontar agora as 3 características da religião falsa, nos reportando novamente lá aos primórdios da raça humana, com 2 representantes de suas respectivas religiões. Religião não é serviço? Religião não é forma de adoração? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, vamos voltar lá em Gênesis capítulo 4 e veja 2 representantes agora de suas respectivas religiões. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Gênesis 4, 3 em diante, vamos observar as 3 características da religião falsa. Diz assim: e sucedeu ao fim de algum tempo que Caim passou a trazer alguns frutos do solo como oferenda. Olha aí, a forma de adoração de Caim, né? Como oferenda a Jeová. Então, um representante aqui de uma religião. Ele tinha sua forma de adoração. Estava aqui com o seu serviço, com o seu abodá, seu serviço a Jeová, sua oferta. No versículo 4 diz assim: mas quanto a Abel, ele também trouxe dos primogênitos do seu rebanho, sim, dos seus pedaços gordos. Ora, ao passo que Jeová olhava com favor para Abel e para a sua oferenda, não olhava com favor para Caim e para a sua oferenda. E acendeu-se muito a ira de Caim, e seu semblante começou a descair. Aqui o relato só descarta o conceito de que todas as religiões agradam a Deus. E Deus olhou com favor para um representante de uma religião, sua forma de adoração, e rejeitou prontamente o outro. O relato só descarta a ideia de que todas as religiões são boas, não é assim? Mas observe um detalhe interessante, agora nos versículos 6 em diante. Então Jeová disse a Caim: por que se acendeu a tua ira e por que descaiu o teu semblante? Se te voltares para fazer o bem, não haverá enaltecimento? Mas se não te voltares para fazer o bem, há o pecado acachado, há a entrada, e tem desejo ardente de ti, e conseguirás tu dominá-lo? Depois Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Sucedeu, pois, enquanto estavam no campo, que Caim passou a atacar Abel, seu irmão, e o matou. Espere, esse foi homicida quando começou. Então a religião falsa, com seus integrantes, no caso aqui seu representante Caim, bem parecido com seu originador, né? Homicida, passou a matar. Depois Jesus falou o que mesmo? Que ele é mentiroso, né? Continue lendo o relato, versículo 9. Mais tarde Jeová disse a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Mentira. Ele sabia, e muito bem. Então aqui nós vemos pelo menos 2 características da religião falsa, de seus integrantes, no caso seu representante aqui na época Caim, com o originador da religião falsa, Satanás, o diabo. Quer ver a terceira característica? Em Gênesis capítulo 10, veja aí o versículo 8 ao 10. Gênesis 10, 8 ao 10, fala sobre um personagem que se opôs a Jeová, assim como o Satanás, o diabo. E Cus tornou-se pai de Nimrod. Ele principiou a tornar-se poderoso na terra. Apresentou-se como poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que há um ditado, igual a Nimrod, poderoso caçador, em oposição a Jeová. E o princípio do seu reino veio a ser Babel. Até aí está bom. É interessante que mostra a terceira característica da religião falsa. Daquela, inclusive, que no tempo passado veio a ser uma grande cidade, Babilônia, começou assim, Babel.
E Nimrod se destacou em se opor a Jeová. É interessante também que Nimrod foi o primeiro a fundir religião com política, igual a esse casamento que existe hoje entre as religiões do mundo com a política, que resulta em muitas vezes em derramamento de sangue de pessoas inocentes. Por que estamos dizendo isso? Porque no versículo 10 diz que o princípio do seu reino. E é interessante como ele se opôs. Veja aí no capítulo 11, o versículo 1 ao 4 fala sobre a intenção daqueles homens, liderados por Nimrod. Fala no versículo 4 que eles queriam construir uma cidade. E no final diz, para que não sejamos espalhados. Contrário ao propósito divino, que queria que o ser humano se espalhasse por toda a terra habitada. Hoje as religiões agem assim também. O propósito de Jeová, por exemplo, é que o seu nome, segundo mostra Êxodo 9,16, seja espalhado por toda a terra habitada. O que as religiões fazem hoje? Tiram o nome de Deus da Bíblia Sagrada, onde originalmente ele aparece mais de 7.000 vezes, como vimos no início da palestra. 7.210 vezes. Tiram esse nome e colocam títulos como Adonai, como Senhor, como Deus. Tiram o nome de Deus, contrário ao seu propósito, que é espalhar, declarar, que o seu nome seja declarado para sobre toda a terra habitada. A verdadeira religião, contrária às falsas, supre, atende às necessidades da sociedade humana, porque ela está ligada, assim como Jesus, nós vimos, ao ensino, às necessidades espirituais, embora que não descarte a importância das materiais, mas em primeiro plano, o ensino. E sabe por que isso é bem verdade? Amós capítulo 3. Vá para Amós capítulo 3 e veja o que diz o versículo 7. Se você está com a tradução do Novo Mundo, versão de luxo com referências, é a página 1167. Amós capítulo 3, veja o versículo 7. Pois o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu assunto confidencial aos seus servos, os profetas. É interessante que, embora a palavra profeta seja ligada a uma predição futura, é a última coisa que ela significa. A conotação não é essa. Literalmente, a palavra profeta em hebraico pronuncia-se navi, e quer dizer clamor, aquele que leva uma mensagem, aquele que avisa. Então não tem nada a ver com predição futura. Em grego também, profetes, mensageiro. Não tem nada a ver com predição futura. Então alguém talvez pergunte, por que profecia, profeta, assumiu essa conotação de predição futura então? Porque a profecia procede de Jeová. E o nome de Jeová tem a ver com o futuro. O nome de Jeová significa, ele causa que venha a ser. Então, por ter ligação com o futuro, e a mensagem a partir dele, sendo oriunda dele, ficou essa conotação de futuro. Mas literalmente não é isso, é mensagem. Vamos provar isso. Vamos provar isso em Lucas capítulo 22, versículo 63. Lucas 22, 63 e 64. Você vai observar um detalhe interessante nesse texto, em relação ao que estamos estudando agora. Lucas 22, 63 e 64 diz, um episódio triste que Jesus estava sendo esbofeteado por aqueles homens, aqueles soldados. Veja o que diz o relato. Os homens que o tinham em detenção começaram então a divertir-se às custas dele, batendo nele. E depois de o cobrirem, perguntavam e diziam, note o detalhe, profetiza, quem foi que te golpeou? A ação está no passado. Observaram? Já tinham golpeado Jesus. A ação está no passado. Quem foi que te golpeou? Mas estão pedindo para Jesus fazer o quê? Profetiza. Em outras palavras, estão falando, nos dá a mensagem, nos avise. Como é que é? Quem foi que te esbofeteou? Então, profecia literalmente é mensagem, é passar uma mensagem, um aviso, dizer alguma coisa com sentido. Tanto é verdade que isso aplica-se à instrução. Profetas são instrutores, passam mensagens, que a Bíblia, ela, no passado, quando Jeová tinha entrado com a nação de Israel, ele culpou, mostrou a responsabilidade que aqueles líderes da nação de Israel, da sua organização terrestre, tinham quanto a passar instrução falsa. Veja Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías capítulo 9, versículo 15, vai nos mostrar esse detalhe. 9,15 de Isaías diz, o idoso e altamente respeitado é a cabeça, e o profeta que dá, note, instrução falsa, é a cauda.
Profeta que dá instrução falsa é o quê? É a causa. Isso nos faz até lembrar de Revelação capítulo 12, versículo 4, que diz que o diabo, quando foi expulso do céu, carregou consigo, com a sua cauda, não é? Ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Sabemos que as estrelas simbolizam anjos, né? O próprio capítulo 1 de Revelação mostra isso. Jó 38:7 fala quando as estrelas da manhã gritavam de júbilo, não os anjos. Mas por que fala talvez com a sua cauda? Observaram aí? O profeta que dá instrução falsa é a cauda. Satanás, o diabo, passou instruções falsas, por assim dizer. Seduziu, persuadiu aqueles anjos e trouxe-os consigo. Não que literalmente ele tenha uma cauda, como apregou falsamente a cristandade. Mas o interessante é o parâmetro que nós temos da religião verdadeira e como Jesus apresentou a religião verdadeira e a religião falsa. Mateus 13:52. Abra sua Bíblia. Veja o parâmetro que Jesus nos deu em Mateus capítulo 13, versículo 52. E veja como nós temos hoje ainda o privilégio de sermos atendidos em sentido espiritual, em sentido moral, paz, felicidade na família e uma vida com objetivo. Os 5 objetivos supridos, atendidos pela verdadeira religião e tudo começando a ser ou a partir de instrução genuína. Mateus 13:52 diz: Então lhes disse, sendo este o caso, todo instrutor público, quando ensinado a respeito do reino dos céus, é semelhante a um homem, dono de casa, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos meditar no texto. Jesus disse que o instrutor público, quando ensinado acerca da verdade do reino, é semelhante a um homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos comparar. O que tem as religiões do mundo de coisas novas? Pega uma pessoa que está há 50 anos em qualquer denominação religiosa. Quando ela sair da sua igreja, do seu templo, do seu local de adoração, pergunte o que ela aprendeu hoje de novo, que ela possa passar, que seja interessante. Pergunte-a. O que ela vai falar? A Trindade? Que Deus é uma Trindade? Isso é coisa velha. Então o instrutor aqui citaria coisas velhas. Nós estamos perguntando coisas novas. Citaria o quê? A imortalidade da alma? Remonta aos primórdios do cristianismo. Em especial, 300 anos depois de Cristo. Em especial, a Trindade que estamos mencionando. A imortalidade da alma, o inferno de fogo. Dante, há muito tempo atrás. Coisas velhas e mentiras. Em contrapartida, em contraste flagrante, a religião verdadeira tem coisas velhas? Temos coisas velhas? Temos. Temos, por exemplo, a grande multidão, a entronização do Messias em 1914, os 7 tempos dos gentios e tanto mais. Mas temos coisas novas, como por exemplo o livro de Revelação que estudamos há pouco e vamos estudar novamente, por ser tão coisa nova, temos que incutir bem em nossa mente, em nossa família. Temos, por exemplo, os 2 estudos da Sentinela que se seguiram, falando sobre aquela palavra tote, não é? Então, mostrando o significado no contexto do fim. E temos inúmeras coisas novas nos congressos, nas assembleias, nas reuniões e discursos especiais como esse. Constantemente temos coisas novas. Mas algo que aponta a diferença é justamente isso. A religião verdadeira sempre tem coisas novas, embora tenha suas coisas velhas, por assim dizer, e sempre verdade. Diferente da religião verdadeira, que só tem coisa velha e só tem mentira, além de tudo. Além de ser só coisa velha, ainda só mentiras. Veja o que diz aí a primeira carta a João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, ainda com base nesse raciocínio, o que o apóstolo João disse. 1 João, capítulo 4, e observe o versículo 5, o cuidado que nós temos que ter, que você tem que ter. João 4,5, falando sobre a instrução, sobre os profetas do mundo, diz: eles se originam do mundo, é por isso que eles falam aquilo que procede do mundo, e o mundo os escuta. O mundo escuta a instrução que vem do mundo. Então, tendo isso em mente, pergunte-se: ensina a minha religião aquilo que o mundo aceita? O mundo aceita a Trindade? Aceita. O Conselho Mundial de Igreja, para fazer, ou ser integrante dele, uma pessoa jurídica, uma igreja, tem que advogar a Trindade como ponto fundamental de doutrina. O mundo aceita com facilidade. Se você pregar na casa dele que existe imortalidade da alma, todos aceitariam. O mundo aceita o inferno em fogo? Com facilidade. O mundo aceita que os bons vão para o céu? Com facilidade. Então cuidado, porque se a minha religião ensina aquilo que o mundo aceita com facilidade, é sinal que ela procede do mundo. É por isso que o mundo aceita com facilidade tais ensinos.
segundo o que João nos mostrou de forma inspirada. Aliás, falando em vida celestial, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24 aponta, acusa um dos ensinos básicos das religiões falsas hoje em dia. Mateus capítulo 24, versículo 24, num aviso conciso de Jesus, ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos instrutores, olha aí, falsos profetas, eles farão grandes sinais e prodígios, a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Onde nós encontramos isso? Na cristandade em especial. Sabe por quê? A palavra Cristo, ou Christos em grego, significa ungido. Os ungidos quem são? Aqueles que têm esperança celestial de viver no céu. Aonde nós encontramos mais falsos cristos, falsos ungidos, pessoas que dizem que têm esperança celestial? Aonde nós mais encontramos? Os bons vão para o céu. Onde é que você vê isso? Nas religiões falsas da cristandade. Não só isso, como inúmeros outros aparentes sinais de amor, de caridade, de instrução verdadeira. Assim como a religião falsa e seu originador sempre demonstraram ter uma aparência da verdade. Mas observe que no versículo 24 fala que eles fariam grandes sinais também, prodígios, a fim de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Ou como verte a Bíblia na linguagem de hoje, até mesmo o povo de Deus. Então é sinal que o povo de Deus, os escolhidos, não estariam fazendo milagres. Porque se os milagres poderiam desencaminhar até eles, é sinal que eles não estariam fazendo. Se eles estivessem fazendo, os milagres não desencaminhariam. Era fácil saber quem estava com a verdade, como no tempo dos apóstolos, não é? Mas eles não estariam fazendo isso. Por isso nós temos que entender claramente o contexto bíblico acerca daquilo que a Bíblia nos apregoa. Ela não prega a Trindade. Aliás, é uma ideia confusa. Vá para Atos capítulo 2, versículo 32. Atos capítulo 2, e veja comigo o versículo 32 e 33. Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui como a cristandade prega. Jesus é Deus, não é? Deus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então vamos ler como a cristandade prega. Vamos dar um crédito à mentalidade de tais pessoas. Atos 2, 32 e 33. Diz assim, segundo eles, a esse Deus ressuscitou o fato de que todos nós somos testemunhas. Portanto, visto que Deus foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Deus, o prometido Deus, derramou Deus que vedes e ouvisse. Claro de entender, não é? Facinho de entender, não é? Não é mais fácil aceitar a verdade como ela é? A este Jesus, Deus o ressuscitou, e sabemos o restante. Sabemos os propósitos de Jeová. Será que elas cumprem a paz? Não, não cumprem. Aprendem a guerra. Estão em desarmonia com Isaías 2,4, que fala que o povo de Jeová, o povo de Deus, a verdadeira religião, não aprenderia mais a guerra. E uma experiência de certo superintendente viajante nos Estados Unidos, na parte sul dos Estados Unidos, nos mostra isso. Ele estava trabalhando com uma testemunha alemã mais idosa, bateu numa porta onde certa senhora saiu, se apresentou como membro de uma religião, de uma das religiões da cristandade, e disse que não queria ter nada a ver com as testemunhas de Jeová. Porque ela havia perdido um filho na guerra e achava que as testemunhas de Jeová deveriam se esforçar no apoio à guerra. E antes de se despedir, aquela testemunha alemã mais idosa disse: eu gostaria de falar algumas palavras à senhora. E disse o seguinte: eu lutei naquela guerra. Ela se referia à Segunda Grande Guerra Mundial. Mas eu não lutei do lado dos Estados Unidos. Eu lutei do lado da Alemanha. E fui condecorado em pessoa por Adolf Hitler por ter matado, numa batalha corpo a corpo, 35 soldados americanos. Matei muitos deles com as minhas próprias mãos. Um deles poderia ter sido seu filho. Não sei. Na verdade, a senhora deveria ter orado para que eu, naquele tempo, fosse uma testemunha de Jeová. Porque naquele tempo, quando eu fiz essas coisas, eu era membro da sua religião. A religião verdadeira demonstra amor, traz a verdadeira instrução, supre e atende às necessidades da sociedade humana, exalta Jeová como Criador, seus propósitos, sua glória, seu enaltecimento, seu nome sagrado, seu povo como realmente uma verdadeira irmandade, não como eles apregoam falsamente.
Por isso deixaremos na sua mente essas palavras de Revelação capítulo 4, versículo 11, para encerrarmos esse discurso. Revelação 4:11, podemos dizer que é o título, por assim dizer, da religião verdadeira, que é a arma da religião verdadeira contra a hipocrisia da religião falsa. Digno é Jeová, sim, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Venha para a religião verdadeira, aproxime-se dela, venha tomar da água da vida, aprender realmente coisas que são consistentes na palavra de Jeová. Dê os passos para a verdadeira sabedoria que prolonga a vida, que trará benefícios eternos e duradouros e que glorificará para todo sempre nosso soberano Senhor Supremo do Universo, Jeová Deus.